Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o missionário Sebastião Barros. Acredito que todos aqui na Igreja Batista do N4, ou pelo menos a maioria, me conhecem. E estou aqui nessa noite para falar um pouquinho sobre a importância de missões. Primeiramente, a importância de missões se dá pelo fato da ordem divina, a ordem divina em fazer missões. Deus, ele nos deu uma ordem, Deus, ele nos comissionou, para sermos missionários, para fazermos missões. Todas as pessoas que servem a Jesus, eles precisam ser missionários, ou seja, receber a missão, Talvez não missionário como nós costumamos entender e ver, mas receber a missão de Deus e cumprir a missão que Deus dá a cada um. Não tem nenhuma pessoa chamada por Deus que não tenha recebido esta missão. Então, está relacionado à ordem de Deus, à importância de missões, Se Deus nos deu essa ordem, ela é de suma importância e deve ser realizada com todo afinco, deve ser praticada, deve ser vivida, com toda a responsabilidade, com temor e reverência ao Senhor. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, versículo 19, diz assim: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós vimos aí como já disse, uma ordem incisiva do Senhor para que nós estejamos cumprindo esta missão, Essa missão de pregar o Evangelho. É a maior missão do cristão aqui na terra, é tornar Jesus Cristo conhecido e ganhar almas para o seu reino. Fora isso, nós temos também o exemplo da igreja primitiva e sua incansável dedicação à pregação do Evangelho. Nós podemos ver ali os nossos irmãos, os apóstolos, Pedro, Tiago e os demais apóstolos ali, muito empenhados em pregar o Evangelho. Mais adiante nós vamos ver Paulo sendo chamado e separado pelo Espírito Santo, juntamente com Barnabé, depois Silas, para a missão de pregar o Evangelho, Então, essa missão, ela é dada de uma forma especial e particular a algumas pessoas, mas, de um modo geral, todo cristão tem a missão de pregar o Evangelho. Segundo, a necessidade humana. Nós vamos ver na palavra de Deus que o ser humano, ele necessita de ouvir de Jesus. Nós vamos ver Paulo falando da necessidade de conhecer Jesus e de ser perdoado, para ser perdoado, na verdade, do pecado, Então, Jesus, nós temos em Jesus o perdão do pecado para a humanidade, e muitas pessoas não conhecem Jesus. Por não conhecer, elas estão ainda sem ter os seus pecados perdoados, Então, por isso, a importância, a segunda parte dessa importância, digamos assim, é que há uma necessidade do ser humano de se encontrar com Jesus, de ter uma experiência com Jesus, entregar a sua vida a Jesus Cristo, Nós vamos ver aqui Jesus dizendo em João, no capítulo 4, versículo 35, Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, Então, a importância de missões, conforme costumamos dizer, é um termo que não está na Bíblia, mas existe todo um conceito, bíblico de missões, é que, primeiramente, Deus nos deu a ordem, e se Ele nos deu a ordem, nós devemos cumpri-la. E segundo, Deus nos mostrou que há uma necessidade do ser humano
E isso fica claro, mais claro, quando ele decide entregar o seu filho para morrer em nosso lugar, né? E aqui nesse texto que acabamos de ler, Jesus chama a atenção dos seus discípulos porque ele estava dizendo que eles não estavam entendendo o tempo, não estavam compreendendo a vontade de Deus, porque eles não estavam entendendo que já era hora de começar a colheita, e eles pensavam que havia de passar ainda algum tempo, né? Havia de passar ainda algum tempo para começar esse trabalho, essa colheita. É certo que o versículo pode se aplicar à colheita final, né, e tudo mais, essa questão do juízo final, do fim dos tempos, né, mas se aplica também muito bem à nossa urgência, a urgência que nós devemos compreender, né, com a qual deve ser pregado o Evangelho, né, a urgência e a necessidade do ser humano. Então quero agradecer a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e que assim você, nós possamos nos colocar à disposição do Deus eterno para pregar esse Evangelho ao qual fomos chamados a anunciar. Amém?